TV Câmara, a TV do povo de Natal. Olá, boa tarde. O Câmara Esportiva está no ar e hoje nós vamos falar sobre balé fit. Temos também a entrevista com um socorrista que vai falar várias coisas sobre atendimento em campo. Temos também notícias sobre um campeonato que vai acontecer na Arena das Dunas. Tem também sobre Globo. ABC está recheado o programa. Boa tarde, Jackson, tudo bem? Tudo bem, Mara. Boa tarde para você e o telespectador do Câmara Esportiva. Realmente, muitas novidades no esporte local. É verdade. Vamos começar a falar sobre o Globo? Sobre o Globo, alta, né? Exatamente o que a gente falava ontem aqui, a expectativa de que a CBF pudesse já divulgar no dia de ontem, né? Os jogos dessa grande final da decisão do Campeonato Brasileiro. Exatamente. Como a gente previa, a CBF já divulgou datas e horários da final da Série D do Brasileiro entre o Operário e o Globo Potiguar. O primeiro duelo desse jogo vai acontecer. Já era o que você esperava? Era isso mesmo, né? Era isso mesmo. E no domingo é bem melhor, viu, Mara? Eu acho que até muita gente de Natal está se programando para ir participar deste jogo da primeira decisão lá no Estádio Barretão. O jogo da volta ficou para o dia 10, foi isso? Exatamente. Dia o primeiro 10. duelo da decisão será neste domingo, dia 3, às 17 horas, no Estádio Barretão. E a partida de volta, que vai definir o grande campeão da competição, vai ser no domingo, dia 10, lá em Ponta Grossa, 7 horas da noite. 7 horas da noite e certamente deve ter aí a transmissão da TV que está acompanhando e cobrindo o Campeonato Brasileiro. É um atrativo para os natalenses, por que não dizer do torcedor de todo o futebol do Rio Grande do Norte, porque afinal de contas é um representante muito importante, levando o nome do cenário da cidade de Ceará-Mirim. A cidade de Ceará-Mirim hoje, como naquela época, eu não sei se você lembra, Mara, e o próprio telespectador, o América com a impossibilidade de jogar, porque estava havendo a construção da Arena das Dunas, ele foi jogar em Goianinha. E a cidade de Goianinha, ela criou assim um polo, um círculo de turismo muito grande depois daquela boa imagem que o América levou para aquela cidade da região agreste. Chega a movimentar, né? Chega Acontece a movimentar. Um jogo lá em Goianinha, movimenta os comerciantes locais, o comércio local ali no entorno, o transporte, né? O transporte público para lá. Motiva todo mundo. Eu até acompanhando pelas redes sociais, a gente já observa que isso é muito comum lá em Pau dos Ferros, no Alto Oeste, em Tenente Ananias, em Alexandria. Muitos torcedores têm na sua primeira preferência de um clube de coração os clubes do sul do país, Flamengo, Corinthians, São Paulo, diferentemente aqui em Natal, que hoje já se divide, né? O torcedor gosta de ABC e de Flamengo, mas prefere mais o ABC, de América e Flamengo prefere mais de América. Mas em Ceará-Mirim, a primeira pele do torcedor hoje é do Globo, é do time da casa. Isso é muito bom, porque também ele fez por merecer, né, Mara? Fez por merecer, fez o dever de casa. Já que você falou em ABC, vamos lá retomar o assunto. O ABC retorna aos gramados no dia 9 de setembro, quando enfrenta o Santa Cruz de Pernambuco. E este jogo acontece lá na Arena das Dunas, 19 horas, mas em clima de preparação, os jogadores reserva do Alvinegro participaram de um jogo-treino contra a seleção da UFRN. O placar foi favorável ao ABC 4-0. Mas, Jackson, nesse tipo de jogo, o que menos importa é o placar, o que importa é o desempenho do jogador, é o técnico interino, né? Está vendo, observando os jogadores. É muito importante, até porque, apesar que o Raniel Ribeiro ele conhece todos os jogadores do ABC, tanto é que ele está como interino, já vinha como auxiliar técnico na oportunidade do técnico Geninho, depois veio esse outro treinador, o Márcio Fernandes, que foi embora, ele assumiu e com muita responsabilidade, é até para dar um pouco mais de movimentação àqueles jogadores que não estão em atividade e observar para ver quem pode, de repente, dar uma nova oportunidade e uma cara nova nesse time do ABC que precisa tanto, viu, Mara? Pois é, o anterior, o Márcio, ficou apenas 5 jogos à frente do ABC, foi pouco tempo. O Geninho, o anterior ao Márcio, ficou pouco mais de um ano e meio, se eu não me engano. Você acha que está na hora do ABC focar em um treinador com um vínculo longo, ou seja, prevendo a próxima temporada toda? Eu acredito que a grande finalidade do ABC hoje, talvez o primeiro ponto pela dificuldade de ter já anunciado o treinador. Acho que a gente já está
há mais de 10 dias sem o treinador efetivo para comandar o ABC. E ele já deve contratar um treinador com um planejamento para o ano de 2018. Série B não sei, muito difícil. Mas, precisamente, acho que se for para a Série C, o treinador não quer vir para participar apenas no final de temporada, né, Mara? E ficar com o nome manchado, como foi ele, o rebaixado. Mas, Mara, eu observei agora há pouco uma informação aqui, inclusive está no blog de Marcos Lopes, Rodrigo Salustino, que é da diretoria do ABC. A informação que circula em Natal é de que ele pode se afastar do time do ABC, que não é boa. Já tem um problema dentro de campo e nos bastidores com parte da diretoria se afastando. Ninguém sabe o problema. Os companheiros tentaram entrar em contato com ele. Ele não confirmou, mas também não negou. Então, isso aí vai rolar muito ainda durante o dia de hoje. Certamente, pela semana, ele deve dar uma entrevista para dizer o porquê dessa sua saída frente ao ABC Futebol Clube. É importante, porque todo diretor que está ali à frente serve para agregar, né, Mara? E o telespectador. E acaba sendo uma crise generalizada, né? Na diretoria, entre os jogadores, a falta de técnico, precisa ter alguns ajustes aí. Isso mostra o quanto o ABC tem que ter muito cuidado pelo desequilíbrio também fora de campo. Porque o América está pagando por isso. Hoje o América está numa Série D do Campeonato Brasileiro por conta de um trabalho mal feito também nos bastidores. É preocupante, não é bom para o futebol potiguar. É verdade. Bom, agora a gente muda de assunto, vai falar de futebol de outra forma. A final do Campeonato Potiguar Sub-17 já tem data para acontecer. Tassiana Mouri tem as informações. A partida acontece amanhã, quinta-feira. O ABC e o Palmeira do RN se enfrentam na Arena das Dunas a partir das 3 horas da tarde. Mas antes do duelo final do Campeonato Estadual, acontece uma partida preliminar. A partir de 1h30 da tarde, tem a final da Copa Natal do Futebol Sub-17. O duelo dessa vez é entre o Projeto 10 de Bola das Quintas e o Bad Boy de Soledade 2. Quem quiser conferir as duas partidas, o ingresso é 1 quilo de alimento não perecível. A Federação Norte-Rio-Grandense de Futebol espera arrecadar até 1 tonelada de alimentos com a iniciativa. Tassiana Mouri para o Câmara Esportiva. Jackson, o que é que você acha dessa garotada jogando na Arena das Dunas, uma coisa tão grandiosa, que recebeu jogos da Copa do Mundo, grandes finais, times cariocas, paulistas? Muito importante, que serve para valorizar, né, Mara? Eu me lembro que eu gosto às vezes de citar meu exemplo, jogador de carreira curta, mas eu tive um prazer tão grande de jogar numa preliminar. O estádio estava lotado, eu cheguei no Castelão e participei daquela pelada. E é muito importante que valoriza, qualidade melhor, até para os empresários, para ter mais oportunidade de observar esses talentos, porque de repente ali pode surgir novos talentos, jogadores com futuro promissor. Eu sempre penso na educação através do esporte. Eu sempre falo aqui, na educação através do esporte, pessoas que não tiveram oportunidades na vida pessoal, na vida social e vê uma chance. Acaba até sustentando a família, né, com o ofício de ser jogador. Eu sempre penso por esse lado. Por isso que é importante dividir o estudo com a profissão. Mas o que eu acho tão interessante nisso aí, numa competição como essa, é que a gente era acostumado a ver sempre ABC e América no topo, nessas categorias de base, nessas competições da Federação Norte-Rio-Grandense de Futebol. E hoje você já vê surpresas, por exemplo, um projeto que é aqui do bairro das Rocas. Inclusive eles estiveram aqui com vocês, eu estive acompanhando numa participação. Eles têm um trabalho de base hoje numa categoria sub-17, já chegando a uma final tão importante numa competição como essa. É uma prova de que outras entidades, outros centros desportivos de Natal já começam a trabalhar também de uma forma com uma visão bem profissional. Verdade, investindo, né? Investindo. Nas categorias de base. Bom, vocês viram, acabaram de ver Tassiana Mouri, toda arrumadinha de blazer aqui no entorno da Câmara Municipal. Mas eu fiz um desafio, capixaba Tassiana, dela fazer uma aula de balé fitness. Será que ela encarou o desafio? Mara, você me desafiou e eu me preparei toda para conferir essa modalidade que tem tomado conta nas academias da cidade, o balé fitness. Ele mistura movimentos de balé clássico num ritmo mais intenso. Vamos ver como é que é? O
balé convencional, a gente trabalha mais especificamente a técnica do balé mesmo. Uma aula de balé clássico, um plié, stand-is, enfatizando a técnica. A aula do fitness, não. A aula de fitness, quem nunca fez balé e vai começar a fazer aula agora, pode vir, não tem problema nenhum. A gente vai enfatizar mais o trabalho muscular. A gente usa elementos do balé clássico, mas não é uma aula de balé. A gente trabalha abdominal, flexão de braço, glúteo mais especificamente. Enfim, é uma aula mais fitness. Os pliés e tandis, movimentos tradicionais do balé, dividem espaço com os abdominais, agachamentos e flexões. Dessa forma, vários grupos musculares são trabalhados. A gente costuma brincar que é o bumbum no coque, né? Então, toda mulher gosta de trabalhar. A gente trabalha bastante glúteo, trabalha bastante as pernas, muito abdômen. E a gente trabalha também o braço. Então, a gente acaba trabalhando o corpo inteiro, inclusive a parte cardiovascular também. A estudante Renata sempre teve vontade de conhecer a modalidade. Hoje, pela primeira vez, ela fez a aula e, apesar de já praticar a musculação diariamente, achou bem cansativa. Achei fantástico, eu sempre via de fora e sempre parecia muito fácil, muito leve. E hoje fiquei muito surpresa, porque os movimentos são assim, bem intensos mesmo, só com o peso do corpo. E assim, a gente sai com a perna bamba, feito muita força mesmo. Parece fácil, mas não é, e trabalha o corpo inteiro. Gente, a leveza dessa aula fica apenas nos movimentos de balé, porque a aula cansa bastante, é bem pesada. O objetivo da intensidade nos movimentos é aumentar a frequência cardíaca, ao mesmo tempo em que trabalha a postura, entre outros benefícios. Não tendo nenhum problema sério de coluna ou de joelho que restringe a atividade física, não tem nenhuma contraindicação. A administradora Célia Veras é adepta da atividade e destaca os benefícios para a mente e para o corpo. Eu estou adorando porque voltei a fazer balé de uma maneira assim, mais prática, mais atual. E tem trabalhado todo o corpo e eu tenho adorado. A gente acha que balé é aquela coisa muito delicada, que não sua, que não queima caloria. Mas você viu, Jackson, como é pesada a aula de balé fitness? Ô, Mara, eu fiquei tão feliz quando você pediu para me falar sobre ABC América, as categorias de base. Você me pediu para falar de balé, você tá de brincadeira comigo, né? Aí complicou, não, mas né? Deu para perceber que Tassiana, ela foi muito bem. Até eu perguntei, Mara, ela já faz balé? Você disse, não, faz não. Foi a aula. Mas ela foi muito bem. Encarou bem o o desafio. É bom para a saúde, né? Pois as mulheres aproveitam bastante isso. E tem alguns homens que também praticam, né? Podem então praticar, nada contra, sim. né? Inclusive, mas podem praticar. Nosso diretor chegou ali, ele disse que vai fazer um teste depois. Ele vai... Eu vou ver se esses mais de uma década de balé que ele fez, balé clássico, se enquadra nesse balé fitness. Mas é muito importante. A professora falou aí na reportagem, não vou ser repetitiva, falou que melhora os membros inferiores, trabalha também membros superiores, resistência, queima caloria, fortalece a musculatura, alonga, flexibilidade, ou seja, tem muitos motivos para você que está nos assistindo, se quiser praticar, será muito bem-vindo e as informações foram repassadas aqui. Tá bom, Mara. Queremos mais o que? Novidade. Agora a gente vai para o intervalo e a gente volta já com a entrevista do Douglas Andrade, socorrista. Socorrista, o que é que tem a ver com esporte? Você vai conferir logo após o intervalo. Não saia daí que a gente volta já. Eu espero voltar para minha casa. Você sonha em voltar para sua casa? Você acha que isso pode acontecer? É uma realidade da vida, né? Nenhuma família vai querer um jovem que esteja num abrigo, que tenha vários perfis de adolescentes, de várias formas, várias vivências. Eu acho que é uma das coisas que eu mais sinto falta, que é da minha família. Marina jogou essa garrafa de refrigerante no lixo seco. A garrafa foi apanhada pelo catador João e transformada nesse pote de iogurte. Maurício comprou, bebeu o iogurte e jogou o pote no lixo seco. Aí veio o catador João e ajudou a transformar o pote de iogurte em sacola plástica. Vovó Irene usa a sacola para levar as compras para casa. Depois de usada, a sacola foi para o lixo seco. E junto com outras sacolas, se transformou em mais uma garrafa PET.
você pode fazer o mesmo. Separe o lixo úmido do lixo seco e ajude a construir um mundo melhor. Repense, reaja, recicle. Uma iniciativa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. O trabalho escravo ainda existe no Brasil e tira a dignidade de muita gente com trabalhos forçados e jornadas exaustivas. São pessoas submetidas a condições degradantes. O Ministério Público Federal atua para combater esse crime, punir os responsáveis e resgatar a dignidade desses trabalhadores. Vamos juntos combater o trabalho escravo e limpar essa mancha da nossa sociedade. Ministério Público Federal, seu direito, nosso dever. Nós temos o lema da escola, que é compromisso em busca de qualidade. A partir do momento que o programa veio, foi uma motivação maior, porque a gente começou a ver com outros olhos a maneira de você levar essa leitura para os alunos. Não aquela leitura de cobrança, ler e depois cobrar. Não, a leitura mais prazerosa. Participe e acompanhe a escola pública. Escola pública de qualidade. Aqui a gente aprende. O que é importante ter uma família? Ter amor e carinho. Eu queria ser mãe, né? Então, independente de qual idade dessa criança, qual a cor dessa criança, qual o sexo dessa criança. Deus me ajudou e me deu uma família. E meu irmão, que foi minha chave, que abriu minha porta e me deu uma família. Hoje eu não tenho mais medo porque eu tenho uma pessoa que cuida de mim. De volta com o programa Câmara Esportiva e agora sim a entrevista com Douglas Andrade, socorrista, que é referência no... Você vai me falar, explicar direitinho essa questão do atendimento pré-hospitalar. Douglas, boa tarde, seja bem-vindo, tudo bem? Boa tarde TV Câmara, boa tarde Mara, boa tarde Jacques Capixaba. É um prazer estar no programa de tamanha proporção como esse, eu agradeço aí o convite. E aí vamos falar só um pouquinho sobre o atendimento pré-hospitalar. O que atendimento é esse? Como a gente está falando em esportes, a gente vai falar sobre o atendimento pré-hospitalar no esporte. O que é que a gente precisa? Precisa ser capacitado ou é qualquer pessoa que pode atender um caso desse? Final de semana agora, estava falando com o Jacques Capixaba, que a gente teve vários exemplos, né? Tipo, o jogo do São Paulo a gente teve um exemplo, sim. Aqui em Natal a gente teve o exemplo do evento do Bugli, que estava o pessoal, aquele policial que foi... Então assim, é um leque, né? Muita coisa para a gente falar aqui. Todos os eventos esportivos deveriam ter um pouco mais de atenção, de cuidado, porque às vezes o que acontece com os outros, a gente acha que não acontece com a gente. Deveria ter um pouco mais de atenção até por parte dos organizadores, que tem mais atenção com os atletas, que é normal até numa competição de alto rendimento, né, Douglas? Competição de alto rendimento como o jiu-jitsu. A gente tem vários campeonatos que eu vejo que não tem uma equipe capacitada trabalhando naquele evento. Acho também. E se tem uma equipe, ela não é capacitada, como por exemplo o jogo do São Paulo. Né? Não aqui querendo falar dos colegas profissionais de saúde, dos enfermeiros, dos médicos, dos socorristas, mas é profissional, tem que ter capacitação. Se não tiver treinamento, você não vai agir de uma forma correta. Então, no treinamento de jiu-jitsu, por exemplo, a gente tem vários traumas, né? Pode ter parada cardiorrespiratória, onde a gente vai falar do DEA, né? A gente vai ter a parada respiratória. Nós já tivemos aqui no Rio Grande do Norte, inclusive, um caso com vítima. Mossoró. Aquele jogador do Potiguar de Mossoró. Eu esqueci, me recordo o nome dele, já faz algum tempo. O Potiguar estava treinando lá no Hotel Termas, era um treinamento específico, ele passou mal. E por falta, certamente, de um atendimento mais preciso, ele acabou chegando a óbito. Você lembra desse caso? Lembro dele, do Serginho também, Jacques. Do Serginho do São Caetano também, Mara. Foi o mesmo problema. Ele teve um ataque fulminante lá no campo. E aí foi aquela correria. Na ambulância, na época, não tinha o DEA, o desfibrilador externo automático. E aí foi aquele, se tivesse um objetozinho desse aqui, poderia ter salvado a vida, não dele, mas de várias pessoas de esporte de alto rendimento, como a gente está falando. Você já fez menção ao desfibrilador? É um trava-língua, viu? É um trava-língua, não é? Desfibrilador. Desfibrilador. Isso, okay, desfibrilador. Me fala um pouquinho desse equipamento que está em suas mãos. Para que ele serve? Como ele é utilizado? Desfibrilador externo automático. Primeiramente, para a gente usar o desfibrilador, tem que ter um treinamento.
Jackson, se você puder tem ajudar. Tem que ter um treinamento específico para... Isso aqui eu estou com as palhetas infantis. Sim. Né? O pessoal que está vendo, estou com as palhetas infantis, pra mas tem a palheta para adulta, né, que é as pais que a gente chama, maiores. Então, para usar esse dispositivo, o que é que ele serve? Ele serve em uma pessoa, né? Estou falando aqui para leigos, claro que eu não vou falar palavras, terminologias da nossa área, mas aqui serve para uma parada que teve uma vítima, teve uma parada do coração. Uma parada súbita, seja ela por qualquer, ou foi por um trauma, ou foi por um choque, ou foi até mesmo por uma cardiopatia, alguma doença coronariana, seja o que for. Isso aqui ajuda. Ele vai fazer o quê? Ele vai chocar o coração, se necessário. Por quê? Porque quando a gente bota essas palhetas de um lado do outro, como se for uma criança de um lado, na parte posterior e na parte anterior. Se a gente colocar uma palheta dessa, ele vai chocar, vai levar um choque. E aí é que ele vai fazer o quê? Funcionamento do coração. O coração está parado, ou o coração está desfibrilando, por isso que o nome é desfibrilador. Porque ele é usado quando o coração está desfibrilando ou então está em taquicardia. E aí ele faz o reset do coração, mas isso aí é uma coisa mais aprofundada. Se fosse ao pé da letra, por exemplo, no estádio de futebol, o árbitro, quando ele chegasse para cumprir as exigências, quando ele fosse em todas as ambulâncias dos estádios, eu acho que as partidas não seriam realizadas exatamente assim, isso, com tanta precisão. Porque eu acho que nem todas, eu não sei, eu não tenho essa certeza. Tem algumas que não tem. Não tem, né? Muitas que não tem. Muitas empresas que não tem o DEA, e se tem muita gente que não sabe usar, porque não é usado de qualquer jeito. Mas a preocupação do socorrista não é só com a questão do coração. Tem outros traumas também que têm importância. Claro, futebol americano, a emergencial, o curso de treinamento, ela cobre futebol americano também. E a gente, futebol americano, vocês sabem, é choque todo momento. É trauma, é contusão, lesão fratura, lesão muscular. Você pode ter um traumatismo crânioencefálico mesmo usando o capacete. Você pode ter um traumatismo aquemedular, que é a hiperextensão, quando você faz a hiperextensão do pescoço. Então, tudo isso pode acontecer. Não é só o DEA, não. O DEA é um fator primordial também, claro. Mas aí tem que ter o humano. E o humano, ele tem que estar capacitado, tem que estar treinado. Ele colocou aí, Mara, ele tem algumas imagens aí, até para mostrar, para especificar. Vamos ver essas imagens que o Douglas nos passou. Aí você vai comentando as imagens. A gente vai ver um pouquinho, porque é preciso um curso, né? Você participou de um curso, tem exemplos. Vocês veem toda a questão. Olha aí as imagens que estão passando. Esse daí, no caso, eu estava... Aquele que ele passou antes, isso aí é só professores de jiu-jitsu. Todos faixa preta de jiu-jitsu. E aí eu estava falando sobre traumas, sobre parada respiratória, parada cardiorrespiratória, desmaio, né? Ou seja, os próprios atletas, eles estão conscientes, porque se tiver necessidade, ele pode chegar ali para ajudar, né? Claro. Esse aí foi um treinamento que eu dei para a turma de João Câmara, né? Eu treino não só Natal, como todo o Rio Grande do Norte. A gente hoje está implantado em 5 municípios. Isso aí foi para o pessoal da turma de João Câmara, fazendo treinamento aquático. Esse aí já é o que eu estava falando, futebol americano. O antigo América Bus, que hoje em dia é o Bus Potiguares, tá aí eu de Costa, a gente estava fazendo essa capacitação. Esse aí foi ontem, já que está quentinha. Isso aí foi para o pessoal de indústria. Capacitação também indústria, então, eu levei para lá. Então quer dizer que empresas também precisam estar aptas, ter um profissional, saber um pouco mais. Claro, sobre... o que acontece não é só em evento, não. Você pode ter uma vítima de um acidente vascular encefálico lá na empresa. Você pode ter um acidente de IAM, infarto agudo do miocárdio. E aí, o que fazer se não for treinado? Passou uma imagem ali que eu vi que era de um atleta. Ele estava fazendo o treinamento desses primeiros socorros. Inclusive, eu acho que os clubes da Europa se preocupam muito com isso. Muito. Eu já andei pesquisando já sobre isso. Na década de 90, eu acho que foi mais ou menos isso. Teve um atleta do Alecrim, o nome dele é Jane, ele jogava de volante. E o zagueiro do América, que hoje é juiz de direito, Dr. Medeiros. O atleta sofreu uma pancada, ele foi quem chegou lá e deu assistência aos primeiros socorros. Ele estava tendo uma convulsão, ele foi o responsável. Posso dizer assim, puxar a língua? Ele puxou a língua e ele foi quem salvou o atleta Jane, que morava lá em Pium, era atleta do Alecrim. Quando eu falo em questão de treinamento, Jackson, né, Marco? Quando a gente está falando em questão de treinamento, a gente não pode fazer tudo, de qualquer jeito. Se tem um protocolo, existe protocolos lá da França e Estados Unidos, ele manda o protocolo para a gente do atendimento hospitalar. Eu não faço porque eu quero, eu gosto assim, vai ser assim. Não. Tem protocolos de ACLS, ATLS, PHTLS, BLS, todos são protocolos firmes que a gente usa no atendimento hospitalar. Pela sua experiência, você acha que nos eventos esportivos deveriam ter uma melhor fiscalização? Eu acho até que serve de sugestão para os nossos parlamentares, né, Mara? Para implementar uma lei que exija a prontidão de um socorrista em campo
mediante o início da partida, todos os eventos. Nós temos muitos eventos aqui em Natal e, no caso, ia até valorizar a profissão do próprio socorrista e salvar, talvez, a importância de muitas vidas. É, eventos de motocross, que tem muito por aí, evento de arrancada, aquele evento de arrancada que teve, procurei saber se tinha alguma equipe especializada, que eu liguei Aquela pro telefone, da corrida de bugre? não tinha, disse, não, tem um pessoal aqui de branco e tal, mas ninguém sabe quem era. Ninguém estava preparado. Ninguém estava, mas quando você chega no evento, a primeira coisa que você vê é uma ambulância. A ambulância tem. Você vê a ambulância. Mas aí você não sabe se a pessoa está treinada ou capacitada para fazer o procedimento. Essa é a questão. Como você falou, o doutor Medeiros lá na época, ele botou a mão dentro da boca de uma pessoa que está convulsionando. Isso não pode, a gente não faz isso. Já tem um protocolo, isso aí é contra o protocolo, já tem um protocolo que você fala... Mas se ele fez aquilo lá, aquela oportunidade, porque certamente ele estava preparado. Não, ele estava preparado, mas aí é uma coisa que hoje em dia, você pode acontecer uma amputação de membro. Uma vítima quando está convulsionando, por exemplo, o jogador agora do São Paulo, ele teve uma pequena convulsão, pode ter tido uma pequena convulsão. Convulsão não é aquela que a gente olha só ele tremendo, não. Pode ter uma pequena convulsão e aí ele enrolou os olhos, deu pra ver ele botando o olho para cima e pode ter enrolado a língua. E eu vi um detalhe ali que foram retirar uma placa para a ambulância passar. Que não era. Outra coisa, né? Isso já é uma falha. Era para ser livre. É para ser livre, então, igual a Arena das Dunas. Você que trabalha lá sabe. Né? A ambulância tem que ter livre acesso. Para chegar mais rápido ao jogador. Mais rápido ao jogador. E se a gente for procurar errozinhos pequenos, a gente sabe que ali foi um evento de tamanha proporção. É um jogo do São Paulo e Palmeiras. Brasileiro, né? A gente sabe, a gente profissional, eu reconheço que meus colegas profissionais, seja ele enfermeiros, socorristas, né, eles estão trabalhando com adrenalina lá em cima. Ali é televisão, é o Brasil, é o mundo todo que está olhando ele fazendo aquele atendimento. Né? Muita pressão. Então, por isso que no curso da emergencial, eu falo para meus alunos, é pressão. A gente bota pressão nos alunos para a gente fazer o quê? O mais real possível. E aí tem que ter, como eu disse, tem que ter capacitação e treinamento sempre. Essa capacitação, vocês têm alguma parte prática, teórica ou as duas? Tem. E como é a parte prática? A gente, no curso da emergencial, a gente dá 30% de horas aulas, ou 30% teórica. Sim. 70% é prática. Ixi, então a gente dá teoria mais da metade prática, né? 70% é prática. É prática por quê? Porque a exaustão da prática leva à perfeição no atendimento. E é isso que a gente faz hoje em dia. Né, que a gente está, graças a Deus, aí já conhecemos mais de 12 municípios implantados. Então a gente hoje em dia está comandando, somos referências, né, no atendimento pré-hospitalar, né, no curso de médio porte, no caso de 80 horas aulas, aqui em Natal e no Rio Grande do Norte. Estamos indo também para Recife e Fortaleza, viu? Douglas, quem se interessa, quem quer fazer um curso de socorrista, quem quer se capacitar ou quiser saber mais sobre a profissão, tem algum contato que possa lhe procurar ou procurar a empresa? Tem o meu contato, né, pode me procurar, o 8834-9639, falar com o Douglas, eu sou coordenador geral do curso. E aí o curso é ministrado lá na Faculdade Maurício Nassau, né? Minha parceira Nassau, como tem a Medley também, Atividades Aquáticas, que é minha parceira, e tem a Paraíso dos Passeios. Nós quatro a gente faz essa parceria com o curso e aí estamos crescendo cada vez mais, tomando conta de Natal e Rio Grande do Norte. Já está terminando o programa, o Zé Eduardo disse aqui que o torcedor do futebol potiguar tem que andar no estádio com um desfibrilador desse. Também. O coração. Mas não é muito barato não, viu? Ele estava me dizendo aqui que é caro, mais de 15 mil reais. E tem que deixar nas mãos de um profissional, né? Ele falou no sentido figurado que o torcedor está sofrendo e o coração lá está batendo forte. Douglas, eu agradeço demais a sua entrevista. Eu já faço o convite, Jackson, para você voltar mais vezes, que a gente tem mais dúvidas, mais assuntos a serem tratados e a gente combina um outro dia para a gente tirar mais dúvidas. Obrigada, boa tarde. Muito obrigado, boa tarde. E o leque é grande, é muita coisa. Isso aqui foi o mínimo do mínimo que a gente pode falar, viu, Jackson? Você sabe que tem assunto demais. Muito assunto, beleza? Muito obrigado. Você vai vir para a audiência pública aí na Câmara para debater esse assunto? Já. Obrigada, Douglas Jackson. Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, Amara. Obrigado. Obrigada pela companhia. Tchau.